Vamos organizando o nosso material, que hoje temos aula de matemática para começarmos a nossa atividade de hoje. E vamos pegando o nosso calendário e observando como está o tempo lá na janela. Estamos no mês de setembro do ano de 2021, certo? E qual será o dia da semana que é hoje? Vamos cantar para descobrir? Vamos lá! 7 dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. 7 dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Então, se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira. Ontem foi dia 14. E qual dia que vem depois do 14, crianças? O dia 15. Como que eu faço o número 15? Quem lembra? É o número 1 e o número 5. Lembrando como é o traçado do número 5? Barriga. Chapéu do seu barriga e barrigão do seu barriga. Certo? Vamos representar então o número com materiais dourados. Então eu tenho 5 unidades e uma dezena. Quantos cubinhos eu vou colocar aqui? 5. 5 cubinhos. Então me ajudem a contar. 1, 2, 3, 4, mais 1. 5. 5 unidades. E dezenas? Uma dezena, uma barrinha. Número 15. Quarta-feira, mês de setembro do ano de 2021. Vamos colocar essa informação agora no nosso cabeçalho, criança. Deixa a professora achar um giz aqui. Vamos colocar então essas informações no nosso cabeçalho. O nome da nossa escola municipal, o nome da escola de vocês, nome do nosso município, que é Rio Negro, hoje é dia 15 de setembro, olha o traçado dos 5 lá, observaram? Vou repetir ele aqui embaixo. Pescoço do seu barriga, barrigão do seu barriga, chapéu do seu barriga. Não é o 5 assim, meus queridos. Certo? Esse aqui não é o correto. Qual que é o correto? O 5 que parece o seu barriga, usando o chapéu e indo cobrar o aluguel. Certo? Já assistiram Chaves? Esse não parece o seu barriga, o número 5. Então, hoje é dia 15 de que mês? Mês da primavera, setembro. Setembro. Que ano estamos? 2021. 2021. Vamos marcar aqui a dezena e a unidade e dezena para representar o dia de hoje. 5 unidades que eu posso representar. 5 florzinhas, 5 bolinhas, 5 balas e uma dezena. Uma dezena para representar, certo? Então, número 15, que é o dia de hoje. Estamos no mês de setembro e no ano de 2021. E o dia da semana hoje que a gente cantou é quarta-feira. O quarto dia da semana. Quarta-feira. E por último, no cabeçalho, vai o nosso nome. O seu nome. Certo? Feito o cabeçalho, vamos relembrar agora um pouquinho do que a gente fez na nossa última aula de matemática. A gente trabalhou sobre o que era mesmo?
sobre as medidas de massa, sobre o peso. A gente fez a nossa balança. Vocês fizeram a balança na casa de vocês? Deu certo? Ah, deu, né? Tenho certeza que deu para vocês medirem, observarem e verem quais são os objetos mais leves e mais pesados, certo? Também a ideia, crianças, é assim, ó, se você tem uma balança digital em casa, você pode estar pesando esses objetos também na balança, lembra? Então, resgatando a nossa aula de segunda-feira. Voltando para a nossa aula de hoje, quarta-feira, vamos aprender sobre as medidas de capacidade. Por isso que eu estou aqui com essas embalagens. Porque medida de capacidade é o que mesmo? Quem lembra? É o que eu posso medir o litro das coisas, certo? O ml das coisas, o que vai dentro, o líquido, beleza? Então vamos ver mais um pouquinho lá. Usamos a medida de capacidade para medir os líquidos, reforçando o que a professora Tati já havia falado. A unidade de medida da capacidade é o litro, representada pela letra L. Podemos usar para medir o litro uma xícara, uma garrafa, uma caneca. Junto com a professora Tati, agora nós vamos fazer uma lista do que nós podemos comprar por litro. Vocês vão me ajudar? Vamos fazer uma lista, então, do que podemos comprar por litro. Observando, crianças, os objetos que nós temos aí na nossa casa. Porque esses objetos que a professora Tati trouxe são objetos que eu trouxe da minha casa. Vou organizar aqui para ficar bem certinho o cartaz, para vocês visualizarem na casa de vocês. Né? Então, essas embalagens aqui eu trouxe da minha casa. Então, vocês também vão poder observar na casa de vocês objetos que são comprados por litro, certo? Então, vamos começar. Olhando lá na nossa figura, tem uma coisa que a professora Tati não trouxe a caixinha aqui, porque eu usei para uma outra atividade, que é o leite. Leite compramos por litro? Sim. Então, vamos escrever aqui na nossa lista. Nossa lista de produtos. Lista de produtos que compramos por quê? Compramos por litro. Litro. Vamos ver então. Então, o primeiro lá que a professora falou que não trouxe a embalagem, mas que compramos por litro, é o leite. Tem caixinha de leite aí na casa de vocês? Observem lá. Se está escrito assim, deixa eu ver aqui se essa aqui tem. Olhem lá. Na caixinha da água de coco que a professora Tati trouxe, ela tem escrito ali 1 litro. 1 litro está escrito. Olhem lá na caixinha de leite de vocês se está escrito 1 litro também. Tem escrito 1 litro, porque a caixa de leite ela vem 1 litro, certo? Então, o leite compramos por litro. O que mais compramos por litro? Eu trouxe duas aqui. Refrigerante. Olha só, uma curiosidade bem legal. Qual será que cabe mais refrigerante? Qual? A de tampa verde eu gostei, né? A de rótulo laranja. Olhem lá, né? Essa aqui cabe mais refrigerante e essa cabe menos. Nessa aqui eu tenho escrito 2 litros, então ela cabe mais do que a caixa de leite ou a água de coco. E nessa daqui, ela cabe 600 ml. ml é menos que o litro. Então, essa aqui cabe mais. Refrigerante, então, eu compro por litro. Então, vamos escrever aqui. Refrigerante. Compro por litro. Vamos ver o que mais que compramos por litro, crianças. Água, compramos por litro? Sim.
professora não trouxe a garrafa, mas a gente compra água por litro, né? Normalmente ela vem numa garrafinha assim, de quantos ml que o prof falou? 600 ml. Ou às vezes ela vem nos galões grandes, que eu acho que vem 5 litros naquele galão, né? Ou às vezes ela também vem em garrafas de 2 litros, né? Ela tem vários formatos. A água eu também compro por litro. Azeite, eu compro por litro. Observem na cozinha da mamãe. Se o azeite tem escrito litro ou ml. A professora Tati também não trouxe a embalagem do azeite, mas ele tem escrito ml, porque ele tem 900 ml. É menos que 1 litro, né? Mas ele é comprado por litro. Por quê? Porque ele é líquido, né? Tudo que é líquido, eu uso a medida de capacidade. Produtos de limpeza, eu uso a medida de capacidade? Sim. Então, vamos colocar aqui. Produtos, em geral, né? Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Que pode ser o quê? Pode ser o amaciante? Sim. Pode ser o perfume? Sim. Pode ser o desinfetante? Sim, né? São produtos de limpeza, em geral. E suco? Olha só, isso aqui tem 4 litros. Suco, eu compro por litro? É líquido o que vem dentro dessa garrafa de suco? É. Então, eu compro por litro. Então, suco eu vou colocar aqui, que eu também compro por litro, certo? Azeite já foi. Olhem lá, tem um desenho lá que apareceu no slide, que é a gasolina. Gasolina. Essa gasolina pode ser também o diesel, o etanol, né? Eu uso para comprar em litro. Também tem outra coisa que a professora não trouxe a embalagem, que é o vinagre. Vinagre também compramos por litro. Abre lá na cozinha da mãe e veja lá o que está escrito na embalagem do vinagre. Será que o que está dentro daquela garrafa é líquido ou não? Sim, né? É um líquido. Então eu compro por litro. Uma coisa também que agora está sendo bastante utilizada para fazer a higiene do ambiente é o álcool. Álcool 70%. Vou colocar aqui no ladinho. Álcool também é comprado por litro. Certo? O que mais que tá aqui que a professora não colocou? Aqui o shampoo a gente já falou no produto de higiene e limpeza, né? O perfume. Vamos colocar o perfume aqui. Perfume também. Vocês usam perfume? Vejam lá se é líquido o perfume. Então, olhem quanta coisa a professora Tati descobriu só nas embalagens da casa da professora, que são feitas, usadas a medidas de capacidade. Seja ml é sempre menos que litro. Ou seja, a medida de litro, que é 1000 ml, certo? Então, olhem lá o que a gente colocou na nossa lista. Leite, refrigerante, água, azeite, produtos de limpeza, suco, gasolina, vinagre, álcool, perfume. Vamos pensar, tem mais alguma coisa? Será que eu compro em líquido? Tem sim, tem muitas coisas que a gente compra em líquido e a gente às vezes nem percebe que é líquido. Eu tava esquecendo dessa pequenininha aqui, que é o leite de coco. Leite de coco também é líquido, né? Certo? Tem muita coisa. Tem essa aqui também, ó, que eu tinha esquecido. O Toddy, né? O achocolatado. Ele também é vendido em litro. Aquela caixa que a professora Tati mostrou, água de coco, também. Tem muita coisa que é vendida em líquido, né, crianças? Vocês vão poder observar na casa de vocês.
Agora, observando as embalagens que a professora trouxe, qual delas cabe mais líquido? Qual será? Qual que cabe mais? O que vocês acham aí na casa de vocês observando aqui as embalagens da professora Tati? Lembram da nossa aula de segunda-feira dos carrinhos que a professora trouxe? Que a professora achava que o carrinho maior era mais pesado? E que a gente chegou à conclusão que eles tinham o mesmo peso. Às vezes nem sempre a embalagem que é maior é que vai ter mais líquido, né? Mas nessa aqui, olhando só com os nossos olhos aí na casa de vocês, qual que cabe mais? Essa aqui, porque ela é bem gorducha, olha como ela é gorducha, né? Ela cabe 4 litros. E qual será que cabe menos líquido? Essa aqui é grande, essa aqui é grande, cabe 2 litros, essa aqui 1,5 litros, essa que a gente viu que é 1 litro. Vamos ver os menores. Esses aqui são os menores, né? Qual será deles que cabe menos líquido? Vamos ver esse aqui do shampoo. 230 ml. ml é menos que litro. Esse aqui tem aqui no ladinho. 150 ml. 150 é menos que 230. Então esse aqui não é. Por enquanto, o perfume tá ganhando. E esse aqui tem 200 ml. 150 é menos que 200 ml. Então, qual que cabe menos líquido, crianças? O desodorante, o perfume. É o que cabe menor quantidade de líquido. Observaram bem, crianças? Então, medidas de capacidade eu uso para medir o que é líquido, certo? Agora, junto com a professora, nós vamos ajudar as formiguinhas a contar. A professora vai guardar aqui e nós já voltamos com as contas de matemática. Então, crianças, agora eu já guardei aqui meu material que representa a capacidade, que eu consigo colocar dentro dele as coisas líquidas. Nós vamos ajudar as formiguinhas a resolver algumas questões lá que elas nos trazem. 30 formigas coletaram alimentos de um piquenique. 30 formigas. Então, vamos colocar aqui. 30 formigas. 30 formigas coletaram alimentos de um piquenique. 15 chegaram para ajudar. Vamos interpretar a situação problema lá. 15 chegaram para ajudar. Quantas formigas coletaram alimentos juntas? Então, vamos fazer a conta. Se ele quer saber quantas formigas, deixa a professora pegar um giz colorido. Eu vou fazer conta de mais. Eles querem saber quantas coletaram juntas. Então, sinalzinho de mais. Lá, vamos separar unidade e dezena. Sempre começando pela unidade. 0 mais 5. 5 unidades. 3 mais 1. Vamos representar com risquinhos. Vocês também vão poder representar com risquinhos aí na casa de vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3 risquinho, mais 1 risquinho. Vou passar o colorido aqui. Fica bem forte. 3 mais 1. 1, 2, 3, 4 formigas. Opa! Deixa eu pôr de branco aqui. 4 formigas. Então, quantas formigas coletaram alimentos juntas? 45 formigas coletaram alimentos juntos. Segunda pergunta lá. A formiga Lili coletou 22 azeitonas. Sua amiga Lupita lhe deu mais 20. Quantas azeitonas Lili tem agora? Então, ela tinha 22 que ela pegou, que ela coletou 22, isso? E ela ganhou da Lupita mais 20. Quer saber quantos ela tem juntando as que ela tinha e que ela ganhou? Então, é sinal de mais, é uma continha de mais. Então, vamos lá. Unidade, dezena, sempre começando pela
unidade. 2 mais nada, 2. Né? Tenho 2 risquinhos, mais nada, 1, 2. Agora aqui, 2 mais 2. Faz risquinho, pega palitinho, pega lápis, pega tampinha para representar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 2 mais 2 deu 4 risquinhos, né, crianças? 42. Quantas azeitonas Lili tem agora? Lili tem agora 42 azeitonas. Próxima continha. Lulu andou por 15 ruas. 15 ruas. Até chegar à verdureira. Para voltar, ela resolveu pegar um atalho e andou mais 12 ruas. Quantas ruas Lulu andou no seu passeio? Então, ela andou 15 primeiro para ir, 12 para voltar para casa, porque ela pegou outro caminho. Quantas ruas ela andou? Então, quer saber mais? Então, vamos colocar aqui. Unidade e dezena. Façam isso na conta de vocês também, que logo mais vai ter na apostila uma situação parecida com essa, tá, crianças? Então, vamos riscar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5 ruas, mais 2 ruas aqui. Então, vamos contar quanto é 5 mais 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Agora, as dezenas depois. 1 mais 1. Opa! Um risquinho mais um risquinho. 1, 2. Então, 1 mais 1 é 2. Quantas ruas Lulu andou em seu passeio? Lulu andou em seu passeio 27 ruas. Nossa, que passeio longo que ela fez para a verdureira. E a última continha diz assim. A formiga Bibi levou para sua amiga 24 pedaços de melancia. Nossa, que delícia, hein? 24 pedaços de melancia. 24 pedaços de melancia. Elas comeram 12 pedaços. Presta atenção, mas tu que está pedindo lá na continha. Elas comeram. Elas não ganharam e elas comeram. Se elas comeram, vou diminuir, conta de menos. Porque não tem mais, eu tirei 12 pedaços. Então, vamos ver quanto que vai ficar. Primeiro de tudo, separar unidade e dezena. Comece sempre pela unidade, né, crianças? Então, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Vou tirar, vou riscar, vou apagar, vou comer 2. Vou pegar aqui. 1, 2. Quantos ficou? 1, 2. 4 menos 2, 2. Aqui agora, tenho 2. 1, 2. Vou tirar 1. Vou comer 1. Quantas ficaram? 1. Então, com quantos pedaços sobraram? Sobraram 12 pedaços para o lanche de amanhã. Entenderam, crianças? Ajudamos as nossas amigas formiguinhas? Agora, nós vamos observar a atividade proposta lá na apostila, certo? Então, observem lá. Vamos relembrar. O litro é uma unidade de medida usada para medir os líquidos. O litro como unidade de medida é usado para medir gasolina, leite, óleo, água, vinha, álcool e muitas outras coisas que a gente já listou. A metade do litro é meio litro. 1 litro tem 2 meio litros. Atividade de pesquisa. Observe em sua casa produtos que são comprados e usados, que têm a medida de capacidade litro.
Escreva e desenhe em seu caderno de matemática os produtos que você observou. Então, a gente já fez isso aqui, né, no início da nossa aula, e é exatamente isso que vocês vão fazer agora no caderno de vocês. Ali embaixo, temos a atividade para ajudar as formiguinhas também, usando outros números, outros problemas, certo? Vocês vão estar respondendo, observando, fazendo a leitura, analisando se é uma conta de mais, uma conta de menos. Também tem atividade proposta no livro de matemática sobre medidas de capacidade. Estimativas com medidas de capacidade: colher, xícara de chá, xícara de café. Para cada pergunta, faça uma estimativa. Então, vocês vão pensar aí, né? E marque um X no quadrinho da opção que você achar correta. Depois verifique concretamente e pinte um quadrinho que indica o que foi constatado. Para encher a xícara de água, uma xícara de café, precisamos despejar nela a água de quantas colheres de sopa? 5 colheres? Mais que 5? Menos que 5? Para encher de água uma xícara de chá, precisamos da água de quantas xícaras de café? 3 xícaras? Menos que 3 xícaras? Menos do que 3 xícaras de café. Com a água de uma xícara de chá, dá para encher de água quantas colheres de sopa? Menos que 4 colheres de sopa? De 4 a 5 colheres? Mais do que 6 colheres. Marisa mediu a capacidade de uma jarra usando um copo como unidade de medida. Observe com atenção. Então, tem a jarra e o copo ali, né? Antes está na jarra e depois está nos copos. Agora responda: quantos copos de suco cabem na jarra? Vamos observar o desenho. Se Marisa encher a jarra com suco e com esse suco encher 3 copos, então o que sobra na jarra será possível para encher quantos copos? Pensar lá, né, crianças? Com 2 dessas jarras cheias de suco, é possível encher quantos copos? Se eu tiver 2, eu vou poder encher o dobro, né? 2 vezes aquela quantidade de copo. Aquela atividade número 2 de pesquisa, você não vai precisar fazer, né? Recorte de jornal e revista. Que a gente já vai fazer essa atividade de desenhar no nosso caderno de matemática. Marisa separou os seguintes recipientes: copo, jarro, xícara de café e balde. Escreva o nome dos 4 recipientes em ordem, do recipiente de maior medida de capacidade para o menor medida de capacidade. Número 4. Observe quantos copos de água são necessários para encher cada vasilha ao lado. Então, uma é 2 copos e a outra é 3 copos. Troque ideias com os colegas sobre a tabela abaixo. Veja como foi preenchida a primeira linha e complete a demais. Então, olhem lá. A mais gordinha, crianças, eu consigo encher 3 copos. A outra eu consigo encher 2. Então, vou ter que ver aqui quantos copos. Se eu tenho 2 gordinhas, né, duas maiores e uma magrinha. E assim sucessivamente. Beleza? Essa atividade ali é uma atividade bem interessante que logo mais nas próximas aulas a professora vai estar retomando essa atividade, mostrando para vocês essa questão da medida de capacidade, certo? Enquanto eu não trago essa atividade na nossa aula aqui, vocês vão estar fazendo essa experiência na casa de vocês. Beleza? Combinado? Vão fazer, né? Ah, eu sei que vão. E assim, nós vamos ficando com a nossa aula de matemática de hoje, certo? Então, caprichem nas atividades, bastante atenção nas continhas que a professora propôs lá na apostila e nas experiências que o livro nos proporciona, certo? Logo mais voltamos para a nossa próxima aula. Crianças,
vamos rever, vamos relembrar o que a gente estava falando na nossa última aula de geografia, que era sobre moradias. E para falar sobre moradia, se vocês já deram uma espiadinha na apostila de vocês, a professora Tati vai propor a história dos 3 porquinhos, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de moradia. Vamos ouvir a história junto com a professora Tati? Os 3 porquinhos Alfredo Oliveira. Essa é a versão escrita por ele. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa nem se esforçavam em nada. Então um dia eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um, alguns bons conselhos, e os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço, e construiu uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que ela não era segura. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tão pouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos, o mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais tempo para construí-la, mas depois de 3 dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo andava pelo bosque e não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo, aqui você não vai entrar." O lobo insistente falou: "Abra logo esta porta, ou eu soprarei e a sua casa destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo então foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, seu lobo, na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar." O lobo insistente disse: "Abra logo esta porta, ou soprarei e essa casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolos e cimentos do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos tentaram intimidá-lo, cantando: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ele é um cara legal." O lobo ficava cada vez mais furioso e foi logo gritando: "Abra essa porta já!" E os porquinhos responderam: "Vai embora, seu lobo. Você não conseguirá derrubar essa casa, porque está feita de tijolos e cimento." O lobo insistiu e disse: "Abra logo essa porta, ou soprarei e essa casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriram a porta da casa, o lobo começou a soprar, e a casa continuava inteira no seu lugar.
O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar pela chaminé. Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final da chaminé a esperar. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu dentro do balde cheio de água fervendo. Ai, 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 ui, ui, ui! Gritou o lobo saindo correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras e, assustado, nunca mais voltou na casa dos porquinhos. Então, crianças, vamos conversar um pouquinho mais então sobre a história. Quais foram os materiais que eles utilizaram para construir a sua casa? Primeiro porquinho construiu a casa com o quê? Olha lá o porquinho lá na primeira casa. Deixa eu mostrar para vocês. Com palha, né? Primeiro ele era preguiçoso, ele fez a casa dele de palha. O segundo, ele era um pouquinho menos preguiçoso, mas também não gostava de trabalhar, falou ali na história, né? É o que construiu a casa de madeira. E o terceiro porquinho construiu a sua casa resistente e levou 3 dias para construir. Ele fez a casa de tijolos. Ele construiu a casa dele de tijolos. Qual você acha que foi a casa mais segura para os porquinhos? Olhando na história lá. Será que foi a casa de palha, a casa de madeira ou a casa de tijolos? Foi a de tijolos, porque deixou eles... O lobo soprou e a casa não derrubou. Então ela foi a mais resistente. Se você fosse um porquinho, qual material você utilizaria para construir a sua casa? E por quê? Eu acho que a mais resistente foi a de tijolos. Então, com certeza, analisando a questão financeira, né, crianças, a de tijolos ela vai custar mais caro. Mas ela vai ser a mais resistente. Não que a de madeira também não seja forte, né? Se eu fizer bastante prego lá, também vai ser forte. Mas a de palha, será que ela vai ter a mesma resistência? Né? E pensando em tudo isso que a gente conversou sobre a história dos 3 porquinhos, tem atividade na apostila. Vamos observar? Falando em diferentes tipos de moradia, existe a história que a professora Tati contou para vocês, dos 3 porquinhos. Então, ali nós vamos ligar o porquinho à sua casa ali no labirinto. Se você precisasse escolher uma das 3 casas dos porquinhos para você morar, qual seria? Vai desenhar aqui. E depois, por que você escolheu este material para a sua casa? E depois vão fazer atividade de leitura e vão pintar uma carinha para leitura. Palavrinha cama, panela, porco, casa, madeira, palha, tijolo e lobo. Né, crianças? Então, na história dos 3 porquinhos, também fala dos diferentes tipos de moradia. Lembre-se, olha o recadinho da professora Tati lá. Lembre-se, o lobo é bonzinho. Essa foi apenas uma história contada por uma vovó enquanto tomava seu chá da tarde. Né? Então, o lobo existe de verdade? Existe o lobo, mas o lobo mau? Ele é apenas uma história, né, crianças? E com essa história, nós vamos ficando por aqui com essas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos encontramos amanhã. Até mais!